Obrigado a todos. Para o próximo painel, sobre o painel sobre perspectivas em tecnologias, convido como moderador Eduardo Daniel, chefe do Departamento de Comunicação do Banco Central do Brasil, Marcelo Iared, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação, CIO do Banco Central do Brasil, Fábio Marras, Chief Technology Officer da IBM, Franklin Luzes, Chief Operating Officer da Microsoft, e Marco Righetti, diretor de Tecnologia e Inovação para a Oracle Brasil. Lembrando a todos mais uma vez, quem quiser fazer perguntas, enviar um e-mail para liftday@bcb.gov.br ou usar a hashtag liftday no Twitter ou através do canal do YouTube do Banco Central do Brasil. Obrigado a todos. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Vamos ter agora uma mesa redonda. A ideia aqui é um debate mais aberto sobre tendências em novas tecnologias. Começo o nosso debate aqui pedindo aos nossos convidados que se apresentem. Boa tarde, bom dia, né, ainda. Essa aqui é a sessão que separa a gente do almoço, né, então a gente vai fazer ela o mais curta possível. Meu nome é Fábio Marras, eu sou o CTO da IBM Brasil. Eu trabalho na IBM há 20 e tantos anos, dá para ver pelos meus cabelos, pela minha barba, que eu já sou um pouquinho velho, né? Então já passei por diversos ciclos. E eu estou trabalhando na indústria financeira há mais de 25 anos, e isso aqui realmente é uma inovação bastante diferente. Tá? Assim, minha visão tem que agradecer muito ao André, ao Aristides, ao Aired, para promover esse trabalho. Então, na minha apresentação, eu gostaria mais de gastar o tempo agradecendo do que qualquer outra coisa. Tá? Acho que isso aqui realmente é algo que é extremamente inovador, ainda mais vindo de governo. Parabéns. Bom dia, meu nome é Franklin, eu sou CEO da Microsoft Participações, um projeto brasileiro que foi criado aqui para fomentar o ecossistema de empreendedorismo e de startups. A gente criou esse projeto basicamente também movido pela minha história de empreendedor. Então, fui empreendedor aqui no Brasil, engenheiro de computação, tive minha empresa, recebi investimento de risco no Brasil, fui para os Estados Unidos, recebi round de investimentos lá nos Estados Unidos, vendi a minha empresa e, por causa dessa história, a Microsoft me convidou para cuidar da área de empreendedorismo do Brasil. Então, iniciativas como a de hoje, eu fico muito feliz, porque o Brasil precisa inovar, pode mostrar que não deve nada a ninguém, que temos criatividade aqui e que temos condições de competir de igual para igual com qualquer país do mundo. E é isso que a gente incentiva hoje via um fundo de investimento que faz aqui no Brasil investimentos de 500 mil a 2 milhões de reais em setor de fintech, agritech, insurtech, AI, grupos, inclusive, não fazemos nada sozinho, colaboração é algo importante para a gente, então Banco Votorantim, Banco do Brasil Seguros, Bayer, Monsanto, Algar, todos com a gente em prol do Brasil. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo também a todos pelo evento. Meu nome é Marco Righetti, eu sou diretor de Inovação e Tecnologia na Oracle do Brasil. Já tenho 11 anos de companhia. Lá eu dirijo a prática de inovação em praticamente quase todas as indústrias que a Oracle atua. Tenho uma herança aí também de mercado financeiro, trabalhei bastante como desenvolvedor no mercado financeiro, sei dos desafios. Agradeço a participação aqui também, parabenizo o Banco Central por essa iniciativa. Qualquer iniciativa de inovação necessita de ecossistema. Criar um ecossistema ativo é algo chave para poder trazer novas tecnologias, novas práticas de inovação. E espero agregar aqui no painel com vocês com algumas ideias. Obrigado. Quebrou meu galho. Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo Iared, sou o chefe aqui do Departamento de Tecnologia de Informação do Banco Central. E acho que não vou falar de currículo, não. Vou falar. O mais importante aqui é agradecer inicialmente ao Departamento de Tecnologia como um todo, às pessoas que trabalharam nisso, aos colegas do mercado, numa iniciativa de criar um ecossistema praticamente a custo baixíssimo, que consegue catalisar as pessoas e mostrar para as pessoas que é possível na administração pública, em parceria com a iniciativa privada, fornecer para o mercado, dar insumos para que as pessoas possam desenvolver coisas novas, ideias criativas, que foi mostrado aí
Ou seja, de uma maneira geral, catalisamos aí 100 a 200 pessoas que passaram a oferecer e pensar ideias que poderão se tornar produtos viáveis. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que vieram, estão dando apoio, às empresas, aos colegas aqui, a diretoria de administração que deu apoio ao presidente do banco, e espero que o dia seja bom, e espero que nós possamos aqui contribuir com alguma coisa com a nossa discussão também. Muito obrigado a todos. Então, já que nós estamos falando de novas tecnologias, eu começo provocando aqui os nossos convidados com tema relacionado a blockchain e inteligência artificial. A questão é, nós tínhamos aí, a partir de 2015, uma forte expectativa, e inclusive analistas falavam que blockchain e inteligência artificial iam impactar, iam virar realidade, novas aplicações que impactariam a vida dos cidadãos. Alô, alô? Está dando uma falhada. Novas aplicações baseadas nessas tecnologias iam impactar a vida do cidadão e da sociedade de uma maneira mais forte e mais... Alô, alô? Melhor. No entanto, nós tivemos isso não aconteceu. Então, a pergunta que eu faço para vocês é assim, inclusive alguns especialistas falam em mais 5 anos para que essas tecnologias venham a deslanchar de verdade. A pergunta é, quais foram os entraves, as dificuldades, as barreiras para que a gente tivesse um desenvolvimento pleno dessas tecnologias, uma maturação mais rápida? Quem se habilita? Bom, eu posso ir primeiro. Depois vocês podem complementar, é claro, né? Assim, eu acho que, como qualquer tecnologia, a gente passa por hypercycles, que é o que o Gartner sempre fala, né? Você já passa por aquele período onde todo mundo acha que vai resolver todos os problemas, é solução até para os problemas que a gente não conhece, depois cai realmente num período de maturação para começar a realmente ganhar em escala. Eu vejo que nos últimos 2, 3 anos, a gente sim teve vários projetos que aconteceram com blockchain, apesar de até em alguns momentos a tecnologia não estar madura o suficiente, e esse é o tipo do processo normal de maturação de tecnologias, mas eu vejo que ao redor do mundo nós tivemos muitos projetos que são significativos e que sim utilizaram esse tipo de tecnologia para aportar valor. E outra coisa que é importante é que tecnologia não existe simplesmente por ser tecnologia. Tecnologia existe para automatização de processos de negócio, onde a tecnologia realmente aporta valor, podendo escalar isso ao extremo e podendo realmente automatizar para ter redução de custo, como foi colocado bem hoje pela manhã pelo presidente do Banco Central. Nós tivemos pelo menos 3 grandes casos de uso implementados, realmente casos bastante significativos, por exemplo, o TradeLands, com o Maersk ao redor do mundo. Tem portos brasileiros que estão utilizando esse tipo de tecnologia hoje para controlar containers. Semana passada, semana retrasada, nós tivemos o Worldwide, que é a transferência de numerário, de dinheiro entre países diferentes, pessoas físicas cruzando as fronteiras para transferir dinheiro. E tem uma outra que é extremamente significativa, no caso da IBM, que é a implementação de Food Trust, que é a implementação realmente do controle total de fabricação, de produção de alimentos, para controlar, por exemplo, a saúde, evitar problemas de saúde que as pessoas têm no consumo desses alimentos. Tá? Então, assim, eu acho, sim, a gente passou por um período de solução, caiu nesse vale, agora a gente está nesse ramp-up realmente de adoção forte da tecnologia para resolver problemas de negócio e não simplesmente aplicação de tecnologia, que é o caso, por exemplo, do SFD, que, na minha opinião, resolve um baita de um problema de negócio usando uma tecnologia que está disponível. Apesar dessas iniciativas de sucesso, vocês acreditam que ainda tem caminho ainda para deslanchar? O que falta para a gente ver se essas tecnologias deslancharem? Eu gostaria de complementar aqui no painel um outro ponto de vista, né? Eu acho que a disrupção vem de empresas pequenas, das startups. Então, a gente demora um tempo para perceber, porque as startups não têm o brand, não têm a penetração da grande empresa.
Mas, quando ela vem muito rápido, né? Você pega Netflix, Blockbuster, Waze, todas essas disrupções que a gente viu aqui, todos nós usamos diariamente, são empresas que não vieram de grandes empresas, não vieram de tendências, vieram de alguém fazer alguma coisa e passar o trem, bala, correndo em cima, né? Então, eu acho que... E aí eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo do Brasil, de inteligência artificial, que a gente é uma prática que a Microsoft apoia muito. Você pega uma investida nossa chamada Car 10, né? Vocês podem baixar o celular, que você bate o carro, é um AI que você identifica a batida, você sabe quanto vai custar, não tem humano, é um machine learning, deep learning processo, porque tem que um monte, pode ser um arranhadinho, pode ser uma amostra, pode ser uma grande batida que alterou o motor, enfim, o tipo do carro, o modelo do carro, o ano do carro, enfim, você vai olhando, você tem uma árvore decisória enorme, e hoje você, em minutos, você recebe o orçamento, quanto vai custar, já tem georreferenciado, que você já vai na oficina, já faz o pagamento pelo app, ou seja, você entrega o carro e volta e ainda acompanha pelo celular o serviço. Então, é um exemplo brasileiro, está funcionando, vocês podem usar inteligência artificial nacional, porém, como é uma startup, as pessoas não conhecem, não têm visibilidade, não tem. Então, acho que também a gente precisa também promover acesso à informação e à divulgação dessas maravilhosas soluções que estão sendo criadas e que a gente ainda não tem conhecimento. Então, na minha visão, está acontecendo sim AI, está acontecendo blockchain, a gente só não está tendo conhecimento porque não tem uma divulgação maior e, para ganhar escala, precisa de uma maturidade que leva tempo também. Você não vai atingir 100 milhões de usuários em um dia, né? Então, eu acho que essa é a minha visão para contrapor que eu acho que está acontecendo sim. Marcos? Eu tenho uma opinião, do ponto de vista prático, de algumas práticas que a gente tem feito com blockchain, né? Eu acho que uma dificuldade, acho que um desafio, na verdade, que você tem que pensar quando monta uma rede altamente automatizada, né, que os dados são distribuídos, é tentar ligar esses dados distribuídos com o mundo legado, né? Vou pegar um exemplo de um operador logístico que a gente trabalhou recentemente, né? Se você analisar container, analisar transporte ferroviário e até por caminhão, e ali você tem que conectar meios de pagamento, né, automatizados. Você vê a encrenca, né, que a gente se mete nisso, né? E, basicamente, você tem que pensar em... Às vezes, o dado do outro lado não existe, né, está num papel. Você tem que informatizar, né, a ponta. Então, eu acho que um pouco do desafio, né, da desilusão, vamos dizer assim, que a expectativa que a gente tinha que o blockchain ia estar ativo, provavelmente em 2019, até antes, é um pouco desse desafio do mundo real. A gente existe, acho que as empresas estão vendo, os parceiros, né, estão vendo que são desafios que têm que ser cumpridos, né, e aí entram outros temas também, né, que a gente pode discutir aqui, que é a questão específica no blockchain de interoperabilidade, né, que também pega um pouco nisso aí. Comentário, Aled? Sim, sim. Para complementar, de uma maneira geral, a visão é muito, a meu ver, a nosso ver, é muito adequada para o que está ocorrendo. Então, assim, nós já passamos daquele pico de expectativas infladas e agora está a confusão. Puxa, mas não resolve tudo que eu achava que ia resolver. Não, mas resolve coisas interessantes. Temos 3 exemplos de coisas interessantes que são resolvidas com esse tipo de tecnologia. Então, é mais ou menos como foi colocado pelos colegas. Veja bem, uma ideia ela pode nascer confusa, ela pode ser brilhante. O blockchain foi um conceito brilhante até para resolver um problema. Todo mundo conhece a história. Foi para resolver um certo problema. Verificou-se o potencial dele. Então, o próprio blockchain foi um incentivador de iniciativas que o Banco Central teve para colocar produtos. Nós temos produtos hoje baseados em blockchain. Foram lançados, inclusive, há mais de ano, já fazem 2, já são maduros, né? Essa organização aqui, aliás, muito bem feita pelo pessoal da Comum, estou falando isso porque eu estou aqui com o chefe da área de comunicação do banco, essa coisa bonita, organizada, ela nasceu de um certo caos. A Fenasbac nos deu um suporte importantíssimo para pegar esse nosso caos de ideia, que era trazer as pessoas para dentro desse incentivo, para tentar fazer isso que você está falando. Olha, as pessoas não conhecem, as coisas que estão acontecendo não conhecem. Perfeito. Isso aqui é uma iniciativa do Banco Central da Fenasbac, com apoio da nossa área de comunicação, com apoio tecnológico aqui, para mostrar que essas coisas estão acontecendo. Na verdade, nós somos aqui a resposta para essa questão. Porque se essas coisas não estivessem acontecendo, nós não estaríamos aqui comentando, inclusive, sobre produtos
que as pessoas visualizam como coisas bonitas, bacanas, que vão resolver vários problemas, né? Então, eu acho que sim, estão acontecendo. Tem que ter paciência com as expectativas. Falando em novas tecnologias, naturalmente surge um tema que preocupa todo mundo, que é a questão da segurança cibernética. Nós temos, assim, de certa maneira, uma dupla tendência, né? Então, as novas tecnologias têm uma tendência à descentralização, mas a descentralização ela traz riscos. E aí a pergunta vai nesse sentido, qual é o desafio que nós enfrentamos hoje com relação à segurança cibernética? Oi. Sobrou para o regulador, pô. Não, agora vamos ao contrário. Ah, bom. Pessoal, é assim, essa é uma visão que a gente já tem de bastante tempo e é importante, e o mundo ele funciona desta maneira, né, dessa maneira. É muito bacana a gente ter ideias, é muito bacana a gente focar na liberdade de tê-las e implementá-las. Sem um certo grau de risco, o mundo não evolui, né? Quando o cara senta em cima de, sei lá, o equivalente a 1 tonelada de dinamite, vai para chegar na Lua, ele está sabendo o risco que ele está correndo. Aquilo foi medido, mas ele está correndo um risco. Do ponto de vista do sistema financeiro, todas essas brilhantes ideias e todas essas tecnologias, elas são sempre analisadas, pelo menos na nossa visão, numa ótica do seguinte: isso um dia irá entrar em produção, isso se tornará uma realidade produtiva. E qual é a garantia que a gente vai dar para o consumidor desse serviço, para o Estado brasileiro, para nós aqui do regulador, para os parceiros tecnológicos, que isso será feito de uma maneira organizada, com baixo risco, com efetividade para dar retorno? Como o colega da IBM falou, olha, a função dessas coisas final é fornecer produtos e serviços para que a sociedade seja mais eficiente, melhor, e o cidadão seja melhor atendido, no caso de produtos e serviços bancários. Então, a nossa visão não se caminha com inovação tecnológica sem se cuidar da segurança. Tá certo? Então, vamos fazer um balanço e um equilíbrio do que se avança, do risco que se corre. Então, colocar aqui que a computação quântica vai oferecer riscos, porque eu vou poder quebrar as chaves. Pois eu digo, no dia em que alguém conseguir quebrar a chave e tiver um computador quântico, eu vou usar esse mesmo computador quântico para montar um modelo de criptografia que o sujeito não consegue quebrar. E nós vamos nessa briga aí de gato e rato até onde a gente puder. Né? Se nós fôssemos pensar assim, nós estamos com as tecnologias da década de 70, 80 ou 60 aqui e estaria todo mundo satisfeito. Não estamos. Tem tecnologias da década de 70, 80 que funcionam muito bem, ou mesmo 60, a IBM que o diga aí com seus mainframes, e que tem o seu valor. Outras apareceram e outras aparecerão. E esses laboratórios servem para mostrar isso. Mas nós não abrimos mão da segurança no que tange ao sistema financeiro e à qualidade das operações que serão feitas. Não importa se a tecnologia é bonita, feia, nova, tem 50 anos como um mainframe ou acabou de surgir como um blockchain. Segurança é fundamental. E, Ared, a propósito, aí você tocou nesse assunto da computação quântica. Eu sou leigo, não sei o que é computação quântica, não tenho nem ideia. Imagino que as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, tem algumas pessoas que não sabem o que é computação quântica, então eu peço a ajuda de vocês para a gente dar uma breve explicação. Mas, já conectando a questão, Yared trouxe uma questão importante. Nós estávamos conversando sobre a questão da segurança cibernética e o blockchain, e ele trouxe outra, quer dizer, como é uma tecnologia disruptiva, a computação quântica gera, naturalmente, vulnerabilidades. Então, queria que vocês comentassem isso, por favor. Dizem que, tem alguns estudos aí que chave privada, por exemplo, vai ser quebrada a uma probabilidade, né? Tudo é probabilístico. De 1 a 7 em 2023, se não me engano, e de 1 para 2 em 2032, alguma coisa assim, né? Na verdade, eu concordo contigo. À medida que a computação ela vai avançando em capacidade de processamento, você vai achar novos meios ali, né, de criar novas chaves, né? Tem um grupo nos Estados Unidos, do Departamento Regulador de Normas dos Estados Unidos, eles já estão trabalhando uma especificação em 2024, vão ter as primeiras aí, provavelmente, em relação a post-quantum, né, algoritmos de post-quantum de criptografia nesse sentido. Né, alguns a gente está até discutindo ali na sala, alguns deles. Né.
Mas a questão é que não dá para parar. Ou seja, se você quer inovar, você vai ter que colocar um pouco de risco em relação a esse tema, né? Um risco controlado, obviamente, né? Não é sair distribuindo informação de cliente, aí a gente vai falar de outras coisas que é monetização de dados, sem ter essa proteção, que, por sinal, é a mesma que a gente utiliza na maioria dos outros dispositivos, né? Para identificação virtual, né? Vai entrar no mesmo ciclo, né? Então, eu imagino que vai haver uma evolução, sim, nesse sentido, na parte de inteligência, de criptografia. A gente vai ver um modelo diferente daqui a 10 anos. Né? E, em relação ao blockchain, né, vai ter que se refazer alguma coisa ali, provavelmente. Né? Eu acho que a sua pergunta de como a gente ajuda as pessoas a entenderem assuntos complicados é uma tarefa nossa, inclusive, porque trabalhar com empreendedorismo, a gente tem que incentivar que os empreendedores sonhem. E se a gente também não atinge o coração deles com conceitos simples, a gente vai ser difícil também promover a tecnologia. Então, eu vou tentar dar uma definição muito simples e trivial para incentivar que eles busquem entendimento de computação quântica. Num computador normal, a gente tem 0 e 1, ou ligado ou desligado, vamos falar dessa maneira. Na quântica, tem muito mais outras opções. Não é mais ligado ou desligado, ele tem... E, com isso, você aumenta a capacidade de processamento brutalmente. Então, um computador fazia uma coisa em 1 minuto, um computador quântico vai fazer em 0,1 segundos. Então, um exemplo prático que eu gosto de dar é, todo mundo tem o Wikipedia. Você botar um computador atual para traduzir o Wikipedia, que tem 1,5 bilhões de palavras, em cada idioma, mais ou menos, você vai levar algumas horas, né? Computadores atuais. No computador quântico, você vai levar 0,1 segundos, que é o tempo de você piscar um olho. Então, você piscou o olho e traduziu a Wikipedia. Então, essa é a definição mais simples que eu posso dar de computação quântica para quem estiver olhando aí na internet, vendo a gente na internet. Opa, obrigado. Lembra a todos que aqui a ideia é um bate-papo interativo, então as pessoas do auditório que quiserem fazer alguma intervenção, basta levantar a mão. Também estamos interagindo com as pessoas pela internet. Daqui a pouco vou responder um usuário do Facebook que fez um questionamento aqui para a gente. Agora eu queria botar tudo isso junto e misturado, tá? Manda então, ver. Assim, misturar um pouco de segurança com um pouco de quantum. Acho que um ponto importante de quantum é o paralelismo que esse negócio chega, tá? Então tem um exemplo bem lúdico que eu utilizo, que é assim, imagina que a gente tem um livro de 300 páginas, a gente marca somente uma página com um X. Na computação tradicional, a gente vai passar página por página até encontrar o X. Na computação quântica, a gente diz em que página está, de forma imediata. E isso hoje, apesar da até a Microsoft ter mencionado num painel anterior, desculpa, não vou fazer aqui propaganda, mas hoje a gente já tem, por exemplo, um kit que está disponível, que se chama Qiskit, é difícil falar, mas é mais ou menos isso, que é para a gente usar a computação quântica de verdade, está na cloud, está na internet. Então, hoje a gente já pode baixar esse kit e sair utilizando a computação quântica, é lógico, não de forma comercial ainda, usar nos nossos processos de negócios, mas começar a trabalhar com esses algoritmos quânticos que vão ser futuro. Tá? Mas não significa também que tudo vai para quantum. Essa tecnologia que nós temos hoje, ela vai continuar sendo utilizada, até as de 50 anos atrás, elas vão continuar sendo utilizadas. A gente vai ter um período de convivência, até que surjam outras tecnologias, e a gente está trabalhando nisso. Na IBM a gente tem desenvolvimento forte em tecnologias pós-quantum, inclusive de hardware, que vão fazer um período de transição bastante grande. Então, assim, a criptografia dos dados hoje, ela atende muito bem às necessidades das tecnologias que nós temos hoje, mas com a introdução de quantum, sim, a gente corre um risco de quebrar essas criptografias, e a gente precisa começar a trabalhar nisso agora, porque mesmo que quantum computing esteja disponível daqui de verdade, para ser instalado aqui no Bacen, daqui 10 anos, os dados que a gente está criptografando hoje, eles podem estar expostos com essa tecnologia. Da mesma forma que os bancos, que as grandes empresas podem ter acesso a quantum, isso também pode cair na mão dos hackers. Pode também cair na mão das pessoas que tenham outros interesses em descobrir o que tem ali dentro. Então, a mistura de algoritmos de criptografia, ela já está acontecendo. O NIST, que é o órgão americano que regula esses padrões, porque tudo tem que ser baseado em padrão.
A gente está vendo o que está acontecendo com blockchain, com essa história de interoperabilidade entre ledgers, é um problema. E a mesma coisa tem que acontecer com segurança, ou seja, esses padrões de criptografia, eles têm que ser quantum proof, mas eles também têm que ser a tecnologia atual proof. Porque imagina que eu crio um algoritmo que é quantum proof, mas eu consigo quebrar com a tecnologia atual. Não serve para nada, né? Então, para isso, a gente está trabalhando com diversas empresas, na definição de alguns mecanismos de segurança. Um deles que é bastante conhecido é o mecanismo de treliça, onde, basicamente, o que a gente mistura são algoritmos quantum proof e tecnologia atual proof. Então, assim, é uma preocupação, a gente tem que tratar isso, porque os nossos negócios, as nossas empresas dependem de segurança. Vocês têm ideia de quantas empresas latino-americanas foram atacadas de forma forte nos últimos 2 anos na América Latina? 4 em 10. 4 em 10. Isso é bastante. Não estou falando só do setor financeiro, tá? Estou dizendo de forma mais geral. É muito ataque pesado. E a gente precisa estar preocupado com isso. Então, um breve intervalo aqui, só para responder o nosso colega Elvis Franco. Ele é usuário do Facebook, interagiu conosco, está acompanhando o Lift Day pela internet, e ele pergunta se existe regulação específica para fintechs no Brasil. E a resposta... Yared, pode comentar, Yared? Para fintechs, de uma forma geral? Sim. Cara, aí você me apertou, né? Não, temos. Temos 2 tipos de fintechs já reguladas, né, que são a Sociedade de Crédito Direto, SDC, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Isso já está plenamente regulamentado, já tem pelo menos 3 fintechs autorizadas e mais uns 10, 12 pedidos de autorização. O Banco Central expediu os normativos faz algum tempo. É importante pesquisar na página, mas, de uma forma geral, ainda tem muita coisa para ser regulamentada no que concerne a fintechs. Vamos seguir adiante. O que o nosso pessoal de normas pode falar melhor? Então, aí a gente muda de assunto, já tocamos na inteligência artificial, mas existe uma questão com relação à inteligência artificial, que é enfrentar o modelo mental que nós temos hoje em dia. Nós temos, de certa maneira, um certo conflito, não sei se a gente pode dizer assim, vocês me corrijam, entre o modelo mental vigente hoje na nossa sociedade e a própria tecnologia da inteligência artificial. Na medida em que a inteligência artificial, ela está muito baseada em modelos estruturados. Eu queria que vocês comentassem essa questão do desafio da inteligência, da mudança do modelo mental frente a essa nova tecnologia. Tentando também ser simples na resposta, eu acho que toda vez que a gente faz um avanço tecnológico, exige mudanças mentais, né? Antigamente a gente não tinha celular, todo mundo parava o carro para no posto de gasolina, no orelhão, para ligar. E você ia no mapa, eu me lembro quando a gente tinha que usar um mapa para viajar para os Estados Unidos, a gente tinha que fazer roteiro, fazer mapa, andar com um copiloto do lado, né? Hoje você bota lá no Waze e não precisa. Então, o padrão, e no início a gente não confiava, será que vai dar certo, será que não vai, será que vai me perder, né? Então, faz parte do ser humano aprender o novo com o novo. E o padrão da inteligência artificial é mais, eu acho que é radical, porque não tem um lado humano, você tem um lado que toma a decisão por você. Então, quando você vai num médico, e o médico hoje examina o seu exame de saúde para saber se você tem um câncer, você é uma inferência com base no histórico e na qualidade dele. Quando você bota um computador para decidir se você tem um câncer ou não, você vai dizer, nossa, mas será que ele está certo mesmo? Será que ele não vai errar? Então, eu acho que... E hoje já é mostrado que a tecnologia já tem acerto melhor do que um médico. Então, eu acho que faz parte do aprendizado nosso a conviver com o novo, e isso vai ajudar, porque, por outro lado, a gente vai poder fazer muito mais exames do que a gente tinha, muitas áreas que não tinham acesso à tecnologia, por exemplo, comunidades carentes, pobres, no Brasil, na África, vão poder ter médico que não tinha, porque agora você vai poder botar um EA. Então, eu acho que a gente tem sempre que olhar o copo cheio e o copo vazio. Então,
são coisas que vão ter que a gente educar o nosso modelo mental, mas, por outro lado, a gente vai poder ajudar muito mais gente que a gente não ajudava antes. E vai dar muito mais acesso à tecnologia do que antes. Eu finalizo com o exemplo do celular. Hoje, você tem muita gente com pré-pago, pessoas humildes que usam um celular e que podem se comunicar, e que antigamente só as pessoas ricas tinham um telefone em casa. Então, a tecnologia também ajuda a disseminar o conhecimento e ter acesso a muito mais gente do que a gente, então, do que anteriormente. Então, acho que esse é um ponto que eu estimulo o AI para ser muito mais inclusivo e participativo, não deixando de lado o lado ético e de regulação, que é mandatório. Uma coisa importante a dizer, e aí eu estou falando do ponto de vista do sistema financeiro. São exemplos clássicos de como você usa IA. Existem outros exemplos não tão conhecidos, mas que já estão sendo usados. Por exemplo, eu sou um banco, por hipótese. Eu estou falando tudo hipoteticamente, tá, pessoal? Então, eu vou fazer uma análise de bolsa, uma análise de títulos, eu tenho lá minha tesouraria, etc. Não tenham dúvida, IA já deve estar sendo usado para auxiliar os operadores nisso. E o que é mais importante, que deixa o nosso pessoal aqui de cabelo em pé. Imagina no dia que o banco se sentir confiante o suficiente para deixar só a máquina cuidando disso. E aí você imagina num dia em que uma máquina do banco A está negociando algum negócio, fazendo alguma coisa com uma máquina do banco B, sozinhas, as duas. E aí tem a regulação do regulador aqui, e ela tem que olhar isso. E aí ela descobre alguma maneira por hipótese, né, não estou falando que isso aconteça, mas de bypassar a regulação do regulador para aumentar seu profit. Ou tem que ter muito cuidado com isso, porque nós conhecemos, de uma forma geral, ninguém está aqui para fazer coisa errada, mas conforme você dá mais liberdade para a máquina, ela pode sim fazer coisas erradas. Perceba, a máquina vai começar a decidir e ela tem que saber muito bem sobre o que ela tem que decidir para não fazer a coisa errada. E isso é algo que nós temos que pensar para um futuro que não está muito distante, não. Ele está próximo aí. Né? Preocupação nossa, preocupação da indústria, preocupação do supervisor, preocupação de todos vocês. Acho que você tem um ponto bastante interessante. Até outro dia eu estava numa discussão de inteligência artificial e alguém surgiu com um filme da década de 60, acho que 59 ou 60, que é 2001, uma Odisseia no Espaço, que tinha lá um computador que tinha inteligência artificial e ele acabou tomando conta da nave, dizendo que tinha um problema com a antena, para dar um jeito no astronauta que estava querendo fazer alguma coisa diferente. O computador acabou assumindo a nave. Mas eu não acho realmente, Yared, que a gente vai ter uma situação onde os computadores vão realmente, num futuro, talvez um futuro bastante distante, tomando todas as decisões. Vai sempre ter um homem e um cachorro. E o computador. E a razão é, o homem vai estar lá para alimentar o cachorro. E o cachorro vai estar lá para não deixar o homem colocar a mão nem nada. Então, assim, eu acho que a gente caminha para algo muito mais automatizado, mas eu não acho que realmente a gente vai substituir o ser humano, tá? Falando sério. Eu acho que a gente caminha para algo realmente que vai dar mais tempo para as pessoas, para a gente continuar evoluindo, continuar construindo coisas novas. Só mais um ponto, que é assim, você mencionou a história de bolsas, mas a gente já está aplicando mecanismos para, por exemplo, tentar identificar valor de ação. Tem um caso que nós fizemos num banco japonês. Tem outros casos que a gente já aplica hoje, por exemplo, para evitar que façamos empréstimos para potenciais devedores duvidosos, que tem muito de inteligência artificial sendo aplicada, muita, não só algoritmos, mas também é algo que leva mais contexto para essas decisões. E isso já faz parte do nosso dia a dia. Agora, olhando isso do ponto de vista de produtos dos bancos, como que eles vão realmente ser customizados um a um, eu acho que sim, é um caminho que a gente chega, que a gente está indo. Ou seja, na população, a gente pegar o indivíduo e oferecer aquele produto customizado para aquele indivíduo, sem que ele tenha que responder um formulário de 15 mil páginas, baseado nas informações que a gente tem dele. Mas a gente entra numa outra discussão, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a GDPR e tudo mais, também que é um tema extremamente importante quando a gente fala de regulação e de como que a gente tira proveito do ponto de vista de negócio para tudo isso. Desculpa se eu viajei um pouco demais. Não, está ótimo. Tá Só queria dar uma opinião sobre a questão da inteligência artificial aí em produtos bancários, né? Eu acho que a chave está em você fazer um bom treinamento do que você tem disponível hoje dos algoritmos de machine learning, né?
A gente tem casos em clientes, tem um banco na Espanha que a gente faz um assessor de investimentos, por exemplo, porque ele não chega ao ponto de abandonar e ele vai fazer sozinho esse assessoramento financeiro com o cliente, né? Mas ele chega a ponto de ter um aprendizado do modelo de negócios da Bolsa, um aprendizado dos investimentos gerais do banco, para que ali você tenha uma métrica muito próxima, probabilística, né? Que é difícil você falar no mercado financeiro probabilístico com uma coisa determinística, né? O mercado financeiro é muito determinístico, né? Mas ele dá um modelo probabilístico que chega a se aproximar do determinístico. Então, eu acho que a chave está por aí, né? A gente vai ter coisas práticas nesse sentido, né? Eu, na hipótese otimista, eu concordo com o colega da IBM. Eu, não é na hipótese, na verdade, quando eu pego um avião, eu começo a discordar de você. Porque ali dentro do avião, apesar de ainda não ter IA, porque eu acho que está aí, 90% das ações não são tomadas por decisão de humano. Inclusive, algumas vezes dá até confusão, como parece que deu agora nesses 2 aviões aí. Então, não tenha dúvida. A capacidade dessas máquinas de trabalhar de forma inteligente, a progressão disso, nós, os humanos, temos que ter muito cuidado com o resultado. Porque, numa hora, pode acontecer, sim, da máquina tomar uma decisão, conversando com uma outra máquina, e que não necessariamente os donos, o cachorro e o astronauta, vão estar concordando. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Mas, de uma forma geral, quero ser otimista como amigo. Vamos ver daqui a 5, 10 anos. Acho que é isso mesmo. Esse é o debate. Na verdade, no final das contas, o que a gente está falando é assim, como é que a gente traz eficiência de verdade e segurança. Exatamente. Né? Assim, eu, apesar de ter usado isso, eu estava meio que brincando. Tá? Eu não acredito muito nisso também e espero que, quando eu entrar no avião hoje à tarde... Esse é o debate entre os integrados e os apocalípticos. Exatamente. Uma pergunta aqui do Eugênio Martins para o Fábio, da IBM. Muito se fala da adoção da tecnologia blockchain como solução descentralizada para transações eletrônicas com imutabilidade e transparência. O modelo de blockchain poderia gerar uma quebra de sigilo em massa para os clientes do sistema financeiro? Uau, acho que eu preciso do Kiko para responder essa. Olha, eu não vejo isso acontecendo. Acho que assim, a imutabilidade é uma das características do blockchain, na verdade, de qualquer DLT, de qualquer dessas soluções, né? A distribuição dos dados, elas acontecem de forma segura. Eu vou discordar com alguém falou aqui em algum dos painéis de que é garantia de segurança. Não existe esse negócio de garantia, tá? Assim, em lugar nenhum a gente pode garantir que existe uma garantia de segurança e que ninguém nunca vai quebrar essas informações. Mas eu não consigo imaginar nesse momento um caso de uso onde todo o sistema financeiro baseado em blockchain, se é que isso algum dia vai acontecer de verdade, né, esteja exposto com todos os dados que estão armazenados nesse blockchain. Eu acho que existe, sim, uma preocupação também que é sempre discutida, é o tal do direito do esquecimento, que eu acho que é um negócio importante também para se colocar aqui em questão. Então, como é que a gente faz para algo que é imutável ser esquecido? Acho que essa é uma discussão boa também, que tem que se ter. A gente tem soluções para isso, é óbvio, né? Mas eu não consigo imaginar uma situação onde esse caso de uso específico que ele escreve. Não sei se o Kiko quer comentar alguma coisa. Aproveitando aí o gancho, a tecnologia API já é alguma coisa bastante antiga, como mecanismo de uma certa ponte, integração entre sistemas, interfaces. No entanto, esse troço existe há 20 anos, agora estão falando que o Open Banking, que é baseado em API, seria baseado em API, vai ser uma grande revolução para o sistema financeiro. E eu queria que vocês me explicassem por que o Open Banking API tem essa perspectiva de revolucionar o sistema financeiro. Bom, esse é um assunto complicado. O Eduardo hoje está apertando a gente aqui, né? Na verdade, eu fui pautado, eu não entendo nada do assunto, hein?
Não, senhores, é assim, é uma tecnologia consolidada e aqui no Banco Central nós acreditamos o seguinte, é a chave para que você possa ter o que nós chamamos de, o que todo mundo chama de Open Banking, sendo desenvolvido e colocado de forma efetiva. Né? É claro, toda a discussão aqui é em torno de padrões. APIs, de uma maneira geral, vão ser necessárias, todas as instituições vão ter que desenvolver as suas, talvez o Banco Central até monte algum modelo em que tenha algumas para oferecer, mas, no fundo, é para buscar uma certa padronização, para dar algo que a tecnologia sempre precisa para evoluir depois daquela fase brilhante e criativa, que são padrões. Nós estamos falando de acesso exatamente, dos entrantes ao sistema. Dos entrantes, dos incumbents, ou seja, se vocês olharem todo o desenvolvimento tecnológico do mundo, pelo menos eu estou olhando isso há 30 anos, tem gente aqui que deve estar olhando mais, né? Eu olho aqui para os colegas, alguns eu acho que estão olhando há mais tempo, né? Está rindo ali. Sempre se teve uma discussão, o começo da discussão foi: o meu padrão é melhor. O meu padrão é melhor, o meu padrão é melhor. A partir do momento em que um prevaleceu, e talvez no máximo dois, hoje nós temos um exemplo de 2 padrões, Android lá e iOS, as coisas funcionam, as coisas se desenvolvem, aí você entra num ecossistema de desenvolvimento e criatividade. Para quê? Para a próxima disrupção. Certo? Então, quando, por exemplo, o governo americano, sei lá, o Departamento de Defesa resolve dizer assim, cara, agora eu tenho aqui câmera lá no espaço que olha 10 centímetros, então aquela câmera que olha 1 metro, sabe o que eu vou fazer com aquilo? Não vou jogar fora, não. Ô, mercado, toma esse negócio aí, e inclusive para geoposicionamento, né, eu não vou te dar a câmera, mas o geoposicionamento eu te dou. Depois veio o Google e comprou também, né? Então, quer dizer, aí criou-se todo um ecossistema, mas em cima de um padrão. Se aquela rede de GPS não existisse, daquela maneira como é, né, você não teria esse florescimento de muitas coisas, inclusive o Waze, que faz você não ter problema para andar. Porque pode ter certeza, não ia ser um monte de gênio criativo que ia enfiar, sei lá, 1000 satélites aí em cima e cuidar deles. Não, agora, porque com certeza vão aparecer brilhantes ideias. Então, nesse ponto de vista, a API, eu estou indo para a API, o seguinte, para tornar o acesso mais simples, tornar o acesso mais fácil, e tanto incumbentes como quem está, como os entrantes, como aqueles que estão no mercado, terem condições de disputa equânime. E eu acho que isso vai acontecer quando a gente conseguir padronizar esse tipo de tecnologia, que já existe. Queria perguntar para a organização aqui do evento, nós já estouramos o nosso tempo, e o pessoal deve estar com fome. Qual é a margem que a gente tem para avançar um pouco mais, ou vamos para os finalmente? Mais 5 minutos? A plateia está de acordo? Ok. Colega ali na 6ª fila, tem algum comentário? Você, de óculos. Sim. Ué, sem problema. Estou achando é bom. Só traduzindo aqui para quem está nos assistindo pela internet, você está perguntando para os provedores de TI que estão aqui no nosso debate, se, quando eles oferecem produtos baseados em blockchain, se isso não deveria estar baseado numa mesma base, ter uma mesma base tecnológica. Eu posso tentar responder aqui uma parte da pergunta. Na verdade, se a gente olhar as aplicações de blockchain, cada uma tem uma particularidade, né? Aquele operador logístico que eu coloquei aqui, ele tem uma necessidade de distribuir informação diferente de meios de pagamento, que é diferente de um outro blockchain que eu estou vendo para um varejista que quer controlar acesso de trabalho escravo, por exemplo, na produção de roupa, né? Então, a gente está falando de 3 mundos totalmente diferentes, né? Talvez a base tecnológica, a plataforma, vamos dizer assim, possa ser até um momento chegar em uma coisa comum. Eu acredito muito na interoperabilidade. Você ter uma capacidade de um smart contract que você está trabalhando em Hyperledger poder ser compartilhado ali no Ethereum, por exemplo, ou em outro tipo de blockchain, outro tipo de ledger que você está trabalhando,
e ter essa rastreabilidade compartilhada. Tá? Mas, se eu tentasse responder a sua pergunta, eu acredito muito nessa integração. Tá? Até porque nem todo mundo está blockchain. Né? Tem muito sistema ainda que é legado que você vai ter que integrar. Né? Então, por isso que tem essa coisa, né, cada um adota aí uma solução diferente para cada caso de uso. Essa é a minha opinião, a minha visão. Em relação ao Microsoft, eu acho que eu queria ser mais genérico, porque a gente provê infraestrutura de nuvem atualmente. Então, a gente não vende nada diretamente no Brasil. A gente atua via parceiros, via ICVs, empresas independentes de softwares, ou, no meu caso, via startup que a gente investe, que são até empresas brasileiras, não tem nada a ver com a Microsoft. A gente provê o caminho para ele não reinventar a roda, não gastar tempo fazendo um monte de coisa que não precisa, que já está pronta, já criou essa API e outras coisas. Eu acho que a gente tem que estar pensando assim, qual o problema que eu estou resolvendo, como que eu resolvo ele o mais rápido possível e como é que eu ganho escala para eu crescer meu próprio negócio. Que, no fundo, tem que pagar um leão, matar um leão todo mês, uma empresa brasileira, para viver. Né? Então, quanto mais rápido a gente puder fazer isso, melhor. Então, essa é a nossa proposta, a gente conseguir dar esse caminho de infraestrutura para eles rapidamente montarem seus próprios negócios. O meu ponto de vista focando especificamente em blockchain, tá? Assim, lá na IBM a gente teve décadas e mais décadas que a IBM sempre foi muito arrogante e tentava impor standards, impor padrões. E a gente sofreu bastante com isso, principalmente na década de 90, quando se falava que mainframe, por exemplo, até me pegando o IARED, ia desaparecer, não ia servir mais para nada, e tudo ia para um outro mundo. Desde 98, 99, na IBM, a gente ficou muito forte com essa história de open standards, de open source, de realmente estar realmente conectado ao mercado. Tanto que, pegando o caso específico do blockchain, a tecnologia que nós suportamos é o Hyperledger, que é todo baseado em Linux Foundation, ou seja, ele é desenvolvido pela comunidade, e o que a gente faz é agregar serviços adicionais. Eu acho que o caminho realmente para as nossas empresas, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é realmente a integração, é a gente caminhar para um modelo de integração, mas a gente está passando por um momento ainda que até o ponto que o Yared mencionou, que é aquela briga pelos padrões. Então, tinham 3, 4, 5 padrões de sistemas operacionais de celular, e hoje são basicamente 2. Eu acho que o que vai acabar acontecendo com o blockchain é mais ou menos a mesma coisa, e esses 2 padrões, eles em algum momento vão se interagir. Eles vão passar por um processo de integração. Então, assim, tem resposta simples para essa sua pergunta? Não, não tem. Mas o tempo vai mostrar quais são os padrões que vão ser os mais adequados e que vão dar mais fit para as necessidades de negócio das diversas empresas que a gente tem para suportar. Apesar, eu sei, o nosso tempo vai estourar aqui, mas eu vou dar uma estourada nele de novo. Ainda tem mais uma pergunta. Apesar da pergunta não ter sido direcionada para mim, deixa eu dar um testemunho aqui como de quem está há 30 anos nisso e quem é cliente de todos esses caras aqui. E que acompanhou essa briga da década de 90 dos padrões, acompanhou a briga do começo do século dos padrões, acompanhou a briga da década de 80 com os padrões. É sempre assim. O modelo cooperativo é que é uma novidade. O modelo cooperativo, e isso que o colega está falando aqui de interoperabilidade, essa é a novidade. Quando você conecta, hoje você não deve mais conectar o seu computador num cabo. Suponho que você só use o Wi-Fi. Mas talvez você conecte. Para se chegar àquele cabo, com aquela tecnologia, com aquele padrão, para você obter um endereço, automaticamente poder se conectar com o mundo, foi uma guerra que nós aqui, como cliente, ficamos dizendo, pô, quando esses caras vão se entender aí? Porque eu estou querendo botar uma infraestrutura tecnológica para ganhar dinheiro, para fazer negócio, e eu preciso disso. Levou 10 anos. Então está ótimo, estamos levando só 2, 3 anos, o pessoal já está achando que já pode, né? Não, o negócio é interoperabilidade. Olha, nós estamos muito bem nesse aspecto. Então, novamente, quando o pessoal entender que o esforço é colaborativo e não competitivo, não destrutivo em certos aspectos, eu tenho que acabar com a tecnologia dele para mim prevalecer, a gente vai estar muito melhor. Mas, por enquanto, vamos esperar os padrões, vamos esperar as definições aparecerem para a indústria. Nós estamos falando aqui da indústria financeira e de indústria de uma forma geral. Pessoal, para a gente encerrar, uma última pergunta do internauta Eric Musart. Queria que vocês respondessem de uma maneira bem direta. É uma questão muito interessante.
o que é possível fazer para que haja mais startups em inteligência artificial no Brasil? Uma pergunta muito aberta, mas eu acho que vale fazê-la para a gente encerrar aqui o nosso encontro. Tentando ser simples, não é o que pode fazer, o que é o que a gente já está fazendo, né? A base do mundo de startups é ter capital para investimento. As empresas precisam disso, é muita incerteza, é muito risco, elas precisam dessa motivação, desse combustível, então é por isso que a gente trouxe um fundo, a gente criou um fundo de investimento aqui no Brasil para apoiar nessas iniciativas. A gente já investiu em 15 empresas, dessas 15, 5 são já de inteligência artificial. Então, a Microsoft acredita nisso e apoia, e é muito estratégico para a gente. A Oracle ela acredita muito no ecossistema, né? Não é só fundo que uma startup vai acelerar. Tá? A gente tem um programa de aceleração global, conecta essas startups entre si e conecta com a Oracle. A Oracle tem presença em 172 países. Né? Então, se a gente olhar do ponto de vista de IA, né, realmente você prover não só num projeto a parceria daquela startup junto contigo, né, que é um grande fabricante, né, mas também viabilizar, chamar um investidor quando ele precisa produzir algum tipo de inteligência, algoritmo ali por trás. A gente sabe que startup que tem 2, 3 pessoas, né, que não tem funding, não tem dinheiro, não tem musculatura, então a Oracle acredita nessa parceria com o ecossistema através do programa dela de startups. Tá? Eu concordo com ambos, eu acho que faz todo sentido, tanto o ecossistema quanto aporte de capitais, porque sem dinheiro também não dá para fazer muita coisa. A gente também tem esse programa de aceleração de startups dentro da própria IBM. Mas eu vou mencionar um caso aqui diretamente relacionado à inteligência artificial, que é o Watson. E hoje o Watson está disponível na cloud, de graça, para qualquer startup utilizar. Tá? Então, assim, a mesma tecnologia que o Bradesco tem lá para fazer o tal do BIA, o Santander, o Sara, o assistente cognitivo do Banco do Brasil, qualquer startup tem. Está disponível. A pergunta talvez seja o contrário. Por que as startups não vão lá e começam a consumir e construir os seus robôs, os seus mecanismos que utilizam inteligência artificial? E aí, pegando o gancho do Lift, eu acho que o que falta realmente é isso. A gente, Banco Central, apresentar os problemas, as startups virem com soluções, consumirem as tecnologias que já estão disponíveis, muitas delas de graça, e resolver o problema de negócio que realmente precisa ser resolvido. Então, acho que assim, no final das contas, volto de novo ao comecinho das perguntas. Né? Qual é o problema de negócio e como que eu utilizo a tecnologia para resolver esse problema de negócio? E a tecnologia está lá, está disponível, de graça, na cloud. Marcelo? É fato que iniciativas como esta aqui e outras que a gente sabe que existem, eu sei que tem colegas, por exemplo, do TCU que nos procuraram, o colega Wesley procurou para como é que vocês fizeram essa iniciativa que eu quero trazer as pessoas para montar. Estratégias desse tipo, estou citando um caso de serviço público, né? Assim, tem as iniciativas, a gente vai lá, o Cubo e outras, as iniciativas dos colegas aqui. As iniciativas existem, a divulgação, o interesse e o potencial delas tem que ser melhor explorado. Com certeza, eventos como esse aqui darão mais visibilidade ao Watson agora, talvez as iniciativas da Oracle e da Microsoft de apoio, que talvez o colega lá na internet não soubesse nem que existisse. Né? Obrigado, pessoal. Boa tarde. À tarde temos continuação do Lift Day. Permaneçam conosco. Muito obrigado a todos. Obrigado.